Fala, meus amigos, uma boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais essa live aqui do portal Licitações Municipais. Hoje temos mais uma convidada muito especial, a amiga Caroline, vem para tratar do tema sobre contratações na lei das estatais. E estamos aqui já providenciando a conexão com a nossa convidada. Agradeço a todas as mensagens que tenho recebido nessa série de lives. Oi, Caroline, tudo bem? Olá, Tiosi, tudo bom? Tudo Tudo certo? bem, e você? Tudo ótimo. Tudo jóia. Que bom. Caroline, satisfação muito grande contar com a sua participação aqui no portal. Nós que tratamos de vários temas inerentes às contratações públicas, mas você é a primeira que falará especificamente sobre a lei das estatais. A lei das estatais que tem uma legislação específica para essa parte inerente às licitações, e eu acho que é muito pertinente nós termos uma live exclusiva sobre essa temática, porque, embora a legislação seja de 2016, ainda existem muitas dúvidas sobre essa temática, né? E nosso portal aqui, que é um portal relacionado, via de regra, para licitações municipais, acredito que muitos não saibam, mas existem várias estatais municipais. Aqui em Maringá mesmo, o nosso aeroporto é uma estatal municipal. Então, é um tema bem pertinente. Nós falaremos dos aspectos controversos, dos aspectos polêmicos. Então, seja muito bem-vindo. É uma alegria muito grande. Para quem não conhece, a Caroline é advogada, é mestre em Direito, é sócia do escritório Pironte Advogados e vai nos brindar hoje com toda a sua experiência, a sua expertise sobre essa temática. Seja muito bem-vindo. Tiosi, muito obrigada. Agradeço pela oportunidade, agradeço pelo convite em poder participar dessa sua série de lives, agora com as mulheres. Muito me honra poder participar aqui e passar um pouquinho aqui dos nossos entendimentos sobre a lei das estatais. Agradeço muito aí pela oportunidade. Legal, seja bem-vindo. A gente que agradece. Obrigada. Carol, eu gostaria que você fizesse, nesse primeiro momento, uma contextualização em relação à lei das estatais e, principalmente, no tocante à parte de licitações e contratos. Sim, vamos lá. Então, Joyce, olha que bacana, né? A lei das estatais daqui a pouco vai fazer 4 aninhos já. Ela é bem recente. Porém, ela trouxe muitos aspectos que já vinham sendo utilizados em outras legislações. Por exemplo, ela trouxe muitos aspectos de licitação e contratos da lei do RDC, do Regime Diferenciado de Contratação. E a gente observa que ela realmente trouxe algumas inovações, alguns pontos um pouco polêmicos. O próprio legislador trouxe, dentro dessas inovações, alguns aspectos que faltam um pouco de ferramenta para as estatais, como, por exemplo, a avaliação do ciclo de vida de um objeto, de um produto, alguns conceitos, questão de matriz de risco em relação às obras, em relação aos contratos, e a gente observa que realmente ainda há muitas estatais que têm dificuldades em compreender todo esse texto, todas essas inovações, mas como ela é recente, a gente ainda está num processo de construção não só de doutrina, de conhecimento, mas também até mesmo de jurisprudência, Os próprios tribunais de contas ainda estão fazendo todo um trabalho de leitura e uma interpretação da lei agora voltada a todos os aspectos privados, das relações com as estatais. Então, para a gente fazer toda essa contextualização, acho importante a gente começar lá no passado, com os decretos-leis, lá o primeiro, o Decreto-Lei 200, lá de 67, que trazia as normas de licitações e contratos e nada falava sobre as estatais. Então, elas foram deixadas um pouco de lado e realmente o legislador, na época, se preocupou muito com a administração pública direta. Depois, lá em 86, veio o Decreto-Lei 2300 e ele também deu livre para as estatais. Na verdade, ele só comentou que elas poderiam ter regulamentos próprios baseados ali nos princípios da lei, que a própria lei estabeleceu. E com base nisso, inclusive, tem o regulamento da Petrobras, Regulamento anterior da Petrobras. Mas então veio a Lei 8666 em 93.
E como ela é uma lei bem procedimental, bem burocrática, ela acabou também trazendo as estatais para o seu bojo. Né? Ou seja, toda aquela liberdade que elas tinham em vista até mesmo das suas relações jurídicas e da sua própria constituição, né, como empresas de direito privado, a lei acabou trazendo elas para si. Né? Então, a maior dificuldade foi que a própria 8666, ela até comentou que elas poderiam, né, dispôs ali no final que elas poderiam ter regulamentos desde que atendesse integralmente a lei. Então, todas aquelas amarras da lei 8666 acabaram recaindo também sobre as estatais. Como a gente sabe que as estatais, muitas delas estão voltadas para o mercado realmente privado, competitivo, né? Ela acabou trazendo muita ineficiência nas contratações, né? No trato com os seus fornecedores. Acabou trazendo amarras que muitas vezes acabam trazendo dificuldades, até mesmo em relação às contratações, enfim. Mas é claro que depois da Lei 8666, a própria Constituição Federal ela foi alterada lá no seu artigo 173, quando incluiu com a Emenda Constitucional 19, o parágrafo 1º, da possibilidade de uma lei que estabelecesse um regime jurídico novo para as estatais. Então, 18 anos depois, veio a Lei das Estatais, né? A 13.303, agora de 2016. Essa lei, ela se estruturou em dois principais aspectos, né? Dois temas. O primeiro tema voltado à governança e o segundo em relação às licitações e contratos. Foi importante o legislador colocar esses aspectos de governança, porque como a ideia era trazer uma maior flexibilidade nas contratações e tirar um pouco aquela amarra da 8666, era importante trazer segurança em relação à gestão, trazendo esses aspectos de governança, para que pudesse ser flexível em relação às contratações e às licitações. Né? Então, realmente, a lei trouxe todos os critérios a respeito da necessidade de ter a liderança, de estratégia, de controle, né? Mecanismos próprios de gestão, né? Para conseguir com isso trazer uma maior avaliação, monitoramento, acompanhamento da gestão, né? Até a gente sabe que ela trouxe instrumentos como, por exemplo, programa de integridade, comitê de elegibilidade, auditoria interna, ou seja, todos os mecanismos de transparência e de controle. A ideia da lei justamente ela veio para conseguir trazer realmente transparência, impessoalidade, maior controle, eficiência, né, e moralidade nessas contratações. Então, por isso que veio toda essa primeira parte da lei em relação à governança. Daí veio a segunda parte, que é de licitações e contratos. E, de fato, ela em relação aos procedimentos, o legislador não se preocupou muito. Na verdade, o que ele fez é possibilitar às estatais que pudessem editar regulamentos próprios que fossem adaptados às suas realidades. Então, por exemplo, claro, a gente não consegue comparar uma estatal municipal, muitas vezes, pequena, com uma estatal como, por exemplo, uma Petrobras, um Banco do Brasil, né? São realidades completamente diferentes. Nós temos estatais que são monopólios, né? Ou seja, elas não têm nem concorrência. Outras concorrem diretamente com o mercado privado. Então, como tem realidades diferentes, estruturas diferentes, né, administrativas, operacionais, era certo também que a lei ela trouxesse aspectos gerais, em comum, né, padronizado para todas essas estatais, e depois ainda possibilitasse que elas conseguissem internamente identificar aquilo que seria mais relevante para estabelecer numa regulamentação interna. Né, e essa regulamentação que deveria também sempre ser atualizada. Então é importante isso, porque é muito mais fácil você depois alterar um regulamento de licitação do que alterar a lei. Né? Então muitos dizem que a lei ela acabou sendo enxuta demais em alguns aspectos, né? E acabou deixando as estatais ali à solta, né? No sentido de, puxa, e agora? O que eu faço? Até parafraseando o que o Rony Charles fala, chegou a hora de soltar apoio, né? Ou seja, o legislador deu essa chance, deu essa possibilidade, estatais, aqui está um mínimo de regras que vocês devem atender. Tem os princípios, tem as diretrizes, tem os aspectos principais, agora cabe a vocês fazer o dever de casa. Qual que é o procedimento que vocês vão adotar?
né? Então, isso foi importante da lei. A lei, então, ela trouxe também alguns aspectos voltados à contratação de obras e serviços de engenharia, né? Ela trouxe outras figuras, como a contratação integrada e a semi-integrada, né? Até como uma orientação da própria RDC, e acabou trazendo também a semi-integrada, ou seja, trouxe outras possibilidades para trazer uma maior inovação também às contratações. Trouxe aspectos próprios para aquisição de bens, né, de produtos, contratação de serviços, e depois veio com todos os procedimentos. Os procedimentos da lei, para também tentar deixar mais célere a contratação, ele é bem semelhante ao pregão. Teve uma inversão de fases ali, uma redução em relação aos prazos, né? O prazo de divulgação mínimo do edital é de 5 dias, né? Ou seja, ela tentou deixar uma flexibilidade um pouco maior. Né? E depois seguem lá nos contratos, né? As grandes inovações, uma das maiores é justamente de estabelecer que o contrato das estatais vai ser regido, além da Lei 13.303, pelas normas de direito privado. É o que trouxe grandes dificuldades de interpretação para quem estava muito voltado ao aspecto publicista do regime anterior. Então, eu acho que eu consegui, pelo menos, trazer uma leve contextualização ali de como que surgiu a lei, né? A ideia realmente era de que as estatais elas estavam muito amarradas na Lei 8666 e deveria ter uma flexibilização maior, até para que elas voltassem às suas atividades mesmo, elas se importassem muito mais ali com seus objetivos institucionais do que com aspectos procedimentais. Né? Então, acho que ela trouxe realmente muitas vantagens para as estatais em relação às contratações. Né? Agora cabe aos operadores do direito, aos órgãos de controle, às próprias estatais, conseguir destrinchar a lei e estabelecer ali seu melhor entendimento para elas. Legal, Carol, muito boa essa parte introdutória, bem esclarecedora. Eu sou um entusiasta da Lei 13.303, justamente por conta dessa flexibilização. A gente vive tempos de pandemia e muito se fala na Lei 13.979, que trouxe flexibilidade para as licitações convencionais da administração direta, indireta, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Falaremos também se essa legislação ela tem aplicabilidade ou não nas estatais, né? Vamos deixar isso para um próximo momento. Mas, enquanto nós estamos discutindo sobre essa flexibilização nesse momento, a lei das estatais, lá em 2016, ela já trouxe essa possibilidade, né? O próprio artigo 40, quando ele fala ali que cada estatal deverá publicar e manter atualizados seus regulamentos internos, isso faz e demonstra uma sensibilidade por parte do legislador, porque a realidade de cada estatal diferente é bem diversa uma da outra. O X da questão que às vezes me pego pensando é em relação ao controle externo. Como que atuaria o controle externo diante de tantas divergências de manuais, embora a legislação ela traga regras gerais, mas cada um tem a sua autonomia para suas regras específicas. Mas eu fico imaginando como que um órgão de controle ele atua diante da variedade de estatais e da variedade de regulamentos internos, né? Como isso se dará. Então, é algo que eu sempre me pego pensando. E isso demonstra que a lei das estatais ela é uma lei inovadora, que está bem à frente da atual lei de licitações, seja a 8666 ou a 10.520. Né? Vejo com bons olhos o professor Niebuhr, já vi ele algumas vezes falando que se fosse para revogar a Lei Geral de Licitações, ele criaria apenas um artigo ali, revoga-se a 8666 e aplica-se a 13.303. Então, assim, a Lei das Estatais, de fato, eu gosto muito com bons olhos, porque traz esse dinamismo, traz essa eficiência, traz essa flexibilização, e deixa o gestor público protagonista, né? Ele consegue tomar medidas e ações para a implantação de políticas públicas. Então, é muito legal essa legislação. Tiago, até em relação aos regulamentos, você chegou num ponto fundamental. Como que o controle externo vai analisar as contratações das estatais de acordo com seus regulamentos? Né? E nos cursos que eu ministro, a gente sempre pergunta e sempre se questiona nisso, né?
No início eu pensava, nossa, mas imagine a quantidade de estatais que tem. Será que eles vão conseguir ler todos esses regulamentos? Eu acredito, Tios, que primeiro, os órgãos de controle, eles devem se ater muito mais à consecução do objetivo das estatais, né? E não tanto nos aspectos procedimentais. Até acho que a lei deixou mais para o regulamento esses aspectos. Mas concordo que eu tenho algumas preocupações, inclusive, em relação a isso, né? Porque eu faço muita comparação das estatais com as entidades do Sistema S, que também são entidades de direito privado, com obrigatoriedade de listar e têm regulamentos próprios de licitação. E a preocupação é justamente de que os órgãos de controle eles estão muito amarrados aos aspectos publicistas, né? Eles estão muito mais voltados a um direito público do que a esses regulamentos. Então, eles já começam, quando eles vão fazer uma avaliação de contas, por exemplo, eles têm que virar a chave e tirar todo o principal que eles fazem, né, em relação às ações do direito público para virar a chave para o privado. Então, eu entendo que para eles também deve ser difícil nesse aspecto. Agora, imagine com a quantidade de regulamentos que tem por aí, né? Eu vejo os regulamentos mais variados possíveis. Eu acho que ainda para os órgãos de controle é um pouco mais fácil, porque a maioria das estatais acabou na dúvida, na ignorância, até mesmo por o receio, né, em relação aos próprios órgãos de controle, eles fizeram verdadeiras cópias ou da Lei 8666 ou da 13303, então elas não inovaram muito, né? Elas não fizeram aquele diagnóstico interno de identificar quais são as suas realidades, quais são os seus procedimentos, a sua estrutura, para assim estabelecer os motes em relação ao seu regulamento interno. Então, eu acredito que os órgãos de controle, sim, eles devem ter uma dificuldade por conta dos regulamentos, mas acredito que boa parte dos regulamentos, eles são muito próximos, né, uns dos outros em relação a esses aspectos. Mas, de forma geral, acredito que são mais questões procedimentais, né? Mas eu acho que, pelo menos quando forem avaliar as contas das estatais, os órgãos de controle têm que ter uma atenção especial e virar aquela chave, né? Realmente, é estatal, é privado, ou seja, é aquele controle misto, assim, né? Mas acredito que eu me preocupo realmente com esses aspectos, Josi. Faz todo sentido essa preocupação, porque nós precisamos agregar segurança jurídica, né? O administrador, ele precisa, de fato, de instrumentos que garantam essa segurança, para que ele não tenha receio em tomar medidas, porque as medidas devem ser tomadas e nós não podemos, em razão do direito administrativo sancionador, direito administrativo do medo, ficar refém desse controle, muitas vezes compulsivo, um controle totalmente publicista. Então, nós precisamos de uma avaliação sistêmica, do direito administrativo consensual, precisamos de diálogo e, principalmente, entender a realidade e peculiaridade de cada estatal. Carol, até ainda, se me permite, ainda acrescentar, outra preocupação que eu tenho é em relação à ingerência dos órgãos de controle em relação aos regulamentos. Eu tenho o receio de que eles solicitem algumas alterações de regulamentos, mas muito mais baseados nesses aspectos publicistas do que nos privados. Eu entendo que sim, muitas dessas estatais, elas não conseguiram ainda estabelecer nos regulamentos esses aspectos próprios das suas particularidades, mas por outro lado eu tenho esse receio em relação também aos órgãos de controle de uma ingerência nos regulamentos, né? Mas vamos ver o que vem pela frente aí, né? A lei ainda é nova, os regulamentos são bem recentes, né? As estatais deveriam se adaptar até 2018, né? Agora elas já estão no período de revisar esses regulamentos, então vamos acompanhar de perto aí as estatais e os órgãos de controle. Legal, Carol. E eu estava comentando sobre um outro tema que eu sou um entusiasta, que é referente às contratações diretas. Nós sabemos que no âmbito da Legislação Geral de Licitações, a 8666, as contratações diretas, via de regra, elas estão criminalizadas, tanto as dispensas quanto as inexigibilidades. Existe um receio, uma insegurança muito grande por parte do gestor. Eu verifico e visualizo determinadas situações em que eles realizam licitações em situações em que não é possível realizar licitação, simplesmente para tentar
elaborar um procedimento como se a simples instauração de uma licitação convencional chancelasse a lisura, a legalidade, sendo que nós temos artigos, cláusulas expressas que dão toda a legitimidade para as contratações diretas. E na lei das estatais, os artigos 28, 29 e 30, eles tratam dessas contratações diretas. O artigo 29 fala da questão das contratações via dispensa, a questão do limite para aquelas contratações de pequeno valor nas estatais. Nós temos um limite ali de 50 mil para bens e serviços e 100 mil no caso das obras e serviços de engenharia. Inclusive o novo PL 1292 de 95, a sua última versão, caso seja aprovado, ele vai equiparar os limites da dispensa com aqueles que estão previstos na lei das estatais. Então, eu gostaria que você falasse, assim, em linhas gerais, quais são os principais aspectos das contratações diretas em termos das estatais. Vamos lá. Uma das inovações até da 13303 foi que ele trouxe mais uma categoria de contratação direta, que na verdade seria o afastamento das regras de licitação. Então, a própria Constituição, lá no artigo 37, previu a regra e disse que a legislação iria trazer as disposições a respeito das exceções. Então, nós temos como exceção as dispensas de licitação, que a lei das estatais trouxe ali no artigo 29, temos as inexigibilidades ali no 30, e trouxe o afastamento das regras no artigo 28. E, na verdade, esse afastamento, ele já era uma interpretação até mesmo antiga de doutrina, de jurisprudência, em especial ali do parágrafo 3º, né, do inciso primeiro, da linha do inciso primeiro, no sentido de que o afastamento ele está vinculado à atividade da estatal, né, as atividades comerciais executadas pelas estatais. Então, a ideia desse afastamento é o seguinte: quando tiver uma aquisição, uma comercialização, prestação ou execução de forma direta do objeto, seja bem, seja serviço, ele pode ser afastada a licitação. Então, esse seria o primeiro inciso do parágrafo 3º do 28. Ou seja, a venda direta daquele produto. Se a gente pensar, por exemplo, numa estatal, como um Banco do Brasil, o seu objeto essencial ali, ele não precisa realizar a licitação para comercializá-lo. Então, ele pode fazer de forma direta. A segunda hipótese seria em relação às parcerias. Ou seja, se há a possibilidade de você conseguir, por conta das características particulares de uma determinada empresa, uma associação com ela, também não haveria necessidade de ter uma licitação para isso. Mesmo uma inexigibilidade, não é o caso. É simplesmente a formação de parcerias visando oportunidades de negócio, que a própria lei estabeleceu ali no parágrafo 4º, o que seriam essas oportunidades de negócio. Só que para essa situação, cabe também todo um processo administrativo para definir o que é essa oportunidade de negócio, definir também por que não há essa possibilidade, a viabilidade de uma licitação, de um processo competitivo, enfim. E também quais são as características daquela empresa, do seu parceiro ali comercial, que possam viabilizar esse afastamento das regras. Então, essas são as primeiras novidades ali da lei a respeito da exceção à licitação. Depois nós tivemos as dispensas, que foram um pouco mais enxutas em relação à lei 8666, e a principal novidade seria em relação, de fato, ao valor da dispensa de licitação, que seria de 50 ou de 100 mil para obras de engenharia, 50 para compras, serviços e demais obras, serviço de engenharia, reformas, 100 mil. Então, é interessante, por quê? Porque a lei trouxe a possibilidade de um valor superior em relação a essas dispensas. E isso, na verdade, na própria lei 8666, há muito tempo que já pedem, já se solicita o aumento desses valores, porque são valores muito baixos para você estabelecer que acima desse valor já tem que realizar um processo licitatório que é extremamente custoso, para os cofres públicos. Então, o bom das estatais é que elas trouxeram essa possibilidade de aumento desse valor, esses 50 ou 100 mil, e além do mais, esses valores podem ser atualizados,
né? Ou seja, anualmente pode-se fazer uma avaliação a respeito de se esses valores ainda estão adequados ou não, se teve algum tipo de atualização monetária, enfim, eles fazem essa atualização. Isso é muito bom, isso deve, inclusive, servir como modelo aí para a nova lei de licitações. Legal, Em relação... Carol. E só Oi. fazendo um adendo em relação a essa questão da atualização de valor, que é um ponto muito sensível. Nós sabemos que a Lei Geral de Licitações ela foi atualizada agora em 2018, mas nós ficamos 20 anos sem atualização. Isso. A última atualização havia acontecido em 1998, e embora o artigo 120 traga ali de forma expressa a questão da atualização, nós ficamos aí 20 anos sem qualquer atualização. Sem atualizar. E daí, nas estatais, existe essa prerrogativa para que cada estatal, diante do seu regulamento, promova a atualização. E daí nós voltamos na questão que abordamos anteriormente. Como cada estatal tem o seu regulamento, pode ser que cada estatal aplique um índice diferente para essa atualização. E pode ser que algumas estatais se omitam, assim como o governo federal se omitiu durante 20 anos, e não promova essa atualização. Isso. Como que ficaria novamente essa questão dos órgãos de controle? Porque uma dispensa em uma estatal vai estar ali 50 mil, outra estatal, esse valor, ele já terá sofrido alguma majoração. De fato, é possível essa divergência e diferença entre cada uma das estatais? Sim. A própria lei estabelece que os valores estabelecidos no inciso 1º e 2º, 29, podem vir a ser diferentes de acordo com cada sociedade, com cada estatal, né? Então, ou seja, a lei permite isso, né? Mas é claro que essas atualizações, elas têm que estar voltadas a parâmetros matemáticos e comprovados, né? Ou seja, que tipo de atualização que pode ser permitida, né? É uma atualização com base em índices que sejam oficiais, ou seja, você vai ter que demonstrar isso. O que a gente pode compreender como diferente são as diferenças regionais, né? Ou seja, eventualmente determinados objetos na região sul sofram algum tipo de atualização que possam ser diferentes da região norte. Eu acredito que seja isso o máximo de diferença que pode ser que a gente vislumbre. Mas as estatais, elas vão ter que fazer uma avaliação sobre isso, né? Qual que vai ser o índice que vai ser utilizado para esse tipo de atualização. Mas é interessante, Tios, que a lei mesmo já estabelece que podem haver valores diferentes para cada um. Então, o que os órgãos de controle vão ter que compreender? Que, claro, teve uma base científica para permitir esse tipo de atualização, né? E justificadamente vão ser atualizados esses valores. Então, os órgãos de controle vão ter que identificar se realmente teve uma base científica para isso, né? Ou seja, teve uma motivação que de fato permitiu esse tipo de atualização. Legal, muito bom isso daí. E no tocante às inexigibilidades, quais são suas considerações? Olha só, inexigibilidades, né? Por que uma licitação é inexigível? Porque eu não tenho competitividade. E por que eu não tenho competitividade? Seja porque apenas um único fornecedor tem condições de entregar, né, de executar aquele meu objeto, ou seja, porque eu não consigo estabelecer critérios objetivos de avaliação das propostas. Né? Então, no primeiro caso, lá no artigo 30, inciso 1º, nós temos o fornecedor exclusivo, e no inciso 2º, nós temos a contratação do notório especialista. Essas situações são muito semelhantes à da legislação anterior, né, da 8666. O que difere? Foi a exclusão do critério que na própria lei 8666 tinha em relação à singularidade do objeto. Né? A 13.303 não criou nenhum tipo de critério a respeito da singularidade. Pois é, não criou. E daí? Significa que não há necessidade de demonstrar singularidade? Eu entendo, Tiossi, que a singularidade ela é intrínseca da inexigibilidade, que nem precisaria o legislador ter incluído esse aspecto que é difícil de conceituar e muitas vezes demonstrar. Né? A gente tem muitas discussões a respeito de o que é o singular. É o único? Não, não é o único.
é o incomum, é o diferente, né? Então, para eliminar esse tipo de dificuldade em relação à interpretação, o legislador excluiu a singularidade. Mas eu ainda acho que a singularidade ela é já intrínseca de uma inexigibilidade. Ou seja, se você tem um objeto que seja incomum, que seja diferenciado, você já consegue afunilar muitas vezes para um fornecedor exclusivo ou mesmo para um serviço técnico especializado. Ou seja, se você precisa contratar um serviço técnico especializado e se ele é singular, você já tem uma inviabilidade de licitação, né? Desde que você demonstre ali. Então, eu acho que acaba trazendo a singularidade, a necessidade de um notório especialista. Então, eu entendo que por mais que não tenha a expressão singularidade, acaba sendo uma característica da própria inexigibilidade. Então, eu compartilho do mesmo entendimento do Davis e do Rony Charles e também do Edgar e José Anacleto, que entende que não teria problema ter excluído, porque acaba sendo da natureza da inviabilidade de competição. Ou seja, se não é singular o seu objeto, talvez você consiga estabelecer critérios objetivos para avaliar as propostas. Não, perfeito. Esse é um tema muito polêmico. Eu, particularmente, vejo como um avanço sem precedentes por parte da lei dos estatais, porque no aspecto das inexigibilidades, na 8666, essa questão da contratação, que está lá no inciso 2 do artigo 25, de serviços técnicos especializados, talvez seja o tema mais controverso, principalmente em razão do termo singular, ele não ter uma definição precisa, é muito subjetivo. E isso ocasiona as mais variadas interpretações. Então, eu tenho visto já alguns autores defendendo que, mesmo na lei das estatais, de fato é necessário comprovar uma singularidade naquele serviço, naquele objeto, mas eu discordo. Eu penso que a singularidade, de fato, ela está intrínseca no serviço técnico especializado, porque ele possui, em razão da sua própria essência, uma natureza personalíssima, uma natureza intelectual, e incapaz de promover um julgamento objetivo. E a regra da licitação é justamente esse, julgamento objetivo. A partir do momento em que nós não temos critérios objetivos para definir, para comparar e julgar de forma objetiva, não tem por que instaurar uma licitação. Mesmo aqueles que defendem a técnica e preço, respeito, mas não concordo, porque um serviço personalíssimo, de natureza intelectual, não consigo vislumbrar uma licitação mediante técnica e preço, porque ele não vai contratar a proposta mais vantajosa. Ele não vai atender o princípio da eficiência que está lá no artigo 37 da Constituição Federal. Então, assim, ampliar o sentido da norma, ampliar aquilo que está na letra da lei, ao meu ver, é um retrocesso, é algo que nós não podemos admitir. Sempre, claro, respeitando as opiniões contrárias, mas vejo que é algo que trouxe segurança jurídica para aqueles que lidam com as estatais. Basta nós comprovarmos que aquele serviço é um serviço técnico especializado e que o seu executor é um notório especialista, que a inexigibilidade ela tem caminho aberto. Isso, exatamente, né? Eu acho que o principal ali é que o gestor consiga demonstrar que o objeto possui características que demandam a necessidade daquele executor, né? Porque, por exemplo, esses serviços técnicos, serviços de palestrante, né? Realmente são serviços técnicos especializados, são singulares e demandam um notório especialista. É muito difícil você conseguir aspectos puramente objetivos para estabelecer a valoração de propostas diferentes, né, nesse sentido. Então, eu acho que sim, quando a lei ela exclui algumas dessas expressões, é para realmente facilitar no sentido de não possibilitar outro tipo de interpretação. Né? Então, eu acho que ela facilita nesse sentido. Mas o principal é, no caso concreto, que o gestor consiga demonstrar a inviabilidade da competição, né, justamente pela necessidade de contratação de serviço técnico especializado que demanda um notório especialista para sua execução. E concordo, Tiossi, que para algumas situações o preço resolveria.
né? Entendo que, mesmo nesses aspectos, você não tem uma garantia realmente de uma eficiência na contratação em relação a esse notório especialista, muitas vezes até mesmo pela técnica e preço, né? Entendo que se a lei possibilita esse O que eu, afastamento da licitação justamente por conta da inviabilidade de competição. eu concordo com você. Eu tenho visto, inclusive, algumas interferências de órgãos de controle externo que questionam os quesitos que foram adotados em licitações de técnica e preço. Tanto a questão do percentual ali, 50-50, 60-40, 30-70 na técnica e preço, porque geralmente não existem justificativas na fase interna do processo, e também nos quesitos, de onde foram extraídos aqueles quesitos, de onde foram extraídas as pontuações daqueles quesitos. Então, assim, eu tenho percebido que o poder público possui dificuldade para licitar o básico, o trivial, o comum e o rotineiro, por pregão, aquisição de bens e serviços comuns. Daí, de repente, surgem editais de técnica e preço com cláusulas, com pontuações que eu falo, de onde surgiu? Quem elaborou isso daí? Então, assim, E é algo subjetivas bem... também, né, Tiossi? Ou seja, a valoração é de 5 a 10 pontos, mas você não estabelece o que é o 5, 6, 7, 8, enfim, acaba sendo subjetiva. Ou seja, se você não consegue estabelecer esse tipo de critério, não tem nem como utilizar técnica e preço, né? Perfeito. Eu sempre comento, sem qualquer generalização, é claro, que a técnica e preço, pelo menos o que eu tenho visto na maior parte, nada mais é do que um direcionamento legalizado. Porque, na verdade, o gestor, ele sabe quem ele quer contratar, ele sabe que é um serviço técnico especializado, que tem a singularidade já intrínseca àquele objeto, que é um notório especialista, mas por medo do Ministério Público, órgãos de controle externo, ele não, vamos abrir uma técnica e preço, porque nós instauramos uma licitação, se alguém questionar, está ali o procedimento. Então, ele, ao meu ver, aí sim é um ato de improbidade administrativo, que seria instaurar uma licitação, direcionar uma licitação, simplesmente com receio de contratar diretamente. Porque Isso, é o que eu tenho percebido, é um direcionamento isso. legalizado. Ele vê o que o interessado, aquele possível prestador possui e coloca os quesitos ali que ele vai atender, vai pontuar mais do que os demais. É lógico que eu não Exato. estou generalizando, mas é o que eu tenho visto em boa parte dos casos. Então, eu sou bem Isso, contrário a esse tipo sim, e de eu licitação. acrescento que eu concordo com você também, Tiossi, quando você ali no início falou, mas tem situações em que eu não posso licitar. E eu entendo que há uma regra que se eu tenho uma inviabilidade de competição, a minha regra é estabelecer inexigibilidade. Eu não posso estabelecer uma licitação, não posso. Numa dispensa ainda há possibilidade de realizar um procedimento licitatório, né? Mas por opções ali em relação ao interesse público, valor, enfim, uma série de situações, o próprio legislador estabeleceu taxativamente situações nas quais você está dispensado de listar. Na inexigibilidade, não. A inexigibilidade é inviável a competição por conta realmente do seu objeto, dos critérios ali estabelecidos, não realiza licitação. Essa é a regra. Perfeito, concordo. Mas eu acredito que isso daí é um problema que a gente muitas vezes absorve desde os bancos acadêmicos. Quando a gente está lá no curso de Direito, pega a matéria de Direito Administrativo, que ela é bem superficial em relação a outras matérias, a outras disciplinas, e todo mundo começa, licitação é regra, licitação é regra, licitação é regra. É um tema bem polêmico esse aqui, é claro, mas a licitação é regra em determinados casos. E a contratação direta é regra em outros casos. Agora, o fato de todo mundo sempre defender que a licitação é regra faz com que as contratações públicas diretamente sejam criminalizadas. E essa não é a essência da norma. A Constituição Federal garante, naqueles casos previstos em lei, a contratação direta. Então, quando for um caso previsto em lei, a regra será a contratação direta. Então, assim, a regra de licitar ou não é algo muito relativo, é muito subjetivo, depende do objeto. Então, nós temos que ter muito cuidado ao defender sempre a regra da licitação pública. Mas isso fica para um outro momento, que é um tema bem polêmico. Carol, tem uma inovação em relação à lei das estatais que eu gostaria que você falasse, que é sobre a fase de habilitação. Hoje, a habilitação eu vejo que é um grande problema nas licitações,
É verdadeira disputa ali entre os licitantes para ver quem encontra o erro na documentação do concorrente, ou o poder público muitas vezes pede todo aquele rol que está no artigo 27, jurídica, econômica, financeira, técnica, fiscal, sem qualquer pertinência com o objeto. E as estatais tiveram uma flexibilização. Eu gostaria que você tecesse comentário sobre isso. Olha que interessante, Tiossi. Uma das grandes inovações da lei foi justamente de deixar os critérios de habilitação num único artigo e bem enxuto, né, no artigo 58. Então, a lei fala lá o seguinte: para a habilitação, as estatais podem exigir, né, exclusivamente critérios como a empresa ela tem que demonstrar que ela possui, que ela tem possibilidade de contrair obrigações e direitos, qualificação técnica, econômico-financeira e adiantamento lá na hipótese de maior oferta. Ponto final. Foi isso. Pois é, e daí? O que eu faço com somente essas informações? Muitas estatais aproveitaram ali o regulamento de licitações e estabeleceram lá, inclusive, a regularidade fiscal e trabalhista que a lei não tratou. Mas se a lei não tratou, por que que não? Será que ela teve um fundamento para isso ou não? Né? E, na verdade, as habilitações, né, os critérios de habilitação, eles sempre foram muito criticados. Né? Porque, na verdade, a competição dos licitantes é entre quem consegue atender melhor os critérios de habilitação. Né? Ou então, em relação à regularidade fiscal, muito se criticava justamente pelo fato de que, poxa, mas eu tenho que identificar enquanto estatal se ela paga os impostos ou não. Será que seria dever do Estado fazer isso? Né? De quem está ali, o ente, o órgão licitante ou não? Né? Então, a lei realmente ela enxugou e ela atendeu, acho que muito mais à própria Constituição. E diz que você só pode estabelecer aspectos técnicos ou econômico-financeiros que sejam vinculados à execução do objeto. Né? Então, quando a lei, lá no artigo 58, falou, você só vai identificar esses 4 parâmetros ali, possibilidade de contrair obrigações, qualificação técnica, econômico-financeira e adiantamento, ela não falou absolutamente nada de regularidade fiscal, então ela já trouxe a primeira luz, ou seja, eu quero reduzir a sua burocracia em relação à licitação. Eu quero que você não precise ficar verificando todos esses aspectos e acabar contratando a proposta mais vantajosa. É claro que, se há necessidade de um aspecto técnico, você vai estabelecer qualificação técnica. Há um aspecto econômico-financeiro, ou seja, a empresa tem que ter bala na agulha ali para começar a execução de um serviço, de uma obra. Ok, vou verificar se ela realmente tem qualificação econômico-financeira. E é isso, ou seja, tudo que esteja voltado à execução do objeto. Né? Então, quando o legislador não estabeleceu a regularidade fiscal e trabalhista, primeira dúvida em relação a todos. E agora, o que eu faço? Não exijo mais? CND acabou? Então, daí vieram todas as polêmicas, né? Muitas estatais realmente estabeleceram todos esses critérios nos seus regulamentos, outras realmente atenderam o que consta na lei, e daí a doutrina começou também a se duelar em relação a isso. Ou seja, exige-se ou não se exige? Será que eu não posso aplicar subsidiariamente a Lei 8666? Mas daí eu tenho que verificar o seguinte, os critérios de habilitação eu vou exigir de acordo com o meu objeto. Né? E claro que nós temos também algumas premissas em relação a isso. Na própria lei, lá no regime anterior, nós já tínhamos que fazer esse tipo de exercício. Quanto maior o número de exigências, tanto menor vai ser a sua competitividade. E em relação ao risco, também acaba reduzindo o seu risco. Mas uma competitividade menor, a tendência dos valores também acaba se elevando. Então, eu tenho que fazer esse exercício em relação ao impacto das minhas exigências em relação à habilitação. Né? Por outro lado, não exigir esses aspectos aumenta a competitividade, mas o risco também aumenta. Né? Então, eu posso acabar contratando objeto com valor bem mais abaixo, porém, a minha segurança fica onde? Né? Então, o que o legislador entendeu como mais relevante são os aspectos técnicos e econômicos financeiros, não os aspectos em relação à regularidade fiscal. Nada impede, claro, que não sejam, que esses próprios documentos possam ser exigidos ao longo da execução do objeto, né, do contrato.
Mas ainda assim é importante pontuar que a própria Constituição define que quem está em débito com a Seguridade Social não pode ser contratado pela administração pública. Então, é claro que a Constituição está acima da Lei 13.303. Então, mesmo que a lei não tenha estabelecido esses critérios de regularidade fiscal, a Seguridade Social está amparada na Constituição Federal. Então, eu entendo que é possível exigir, a título de regularidade fiscal, a regularidade com a Seguridade Social. Mas os demais critérios, sim, vamos aproveitar que a lei ela não estabeleceu todos os critérios da 8666 e vamos estabelecer aquilo realmente como algo que é, como o próprio legislador estabeleceu, exclusivo. Se é exclusivo, eu não vou aumentar, não vou fazer uma interpretação ampliativa e acabar trazendo tudo aquilo que eu tanto quis que não tivesse mais, né, que fosse excluído, eu não posso agora incluir. O que você acha sobre isso? O que você me diz? Então, em relação a essa flexibilização, eu vejo com bons olhos, porque eu entendo que no campo prático a licitação ela se tornou um fim em si mesmo, é muita burocracia, é muita exigência, sem qualquer pertinência com o objeto, sem qualquer estudo na fase interna, seja no momento de um estudo técnico preliminar, em relação ao termo de referência, simplesmente eles pegam aquele rol de documentos que estão lá na lei e inserem no edital. Um edital simples para aquisição de material de expediente tem as mesmas exigências de um edital para a contratação de uma obra vultosa. Eu vejo o pessoal exigindo balanço, falência e concordata, atestado de capacidade técnica para aquisições convencionais. E isso reduz significativamente o número de proponentes e automaticamente afasta a obtenção da proposta mais vantajosa. Nós sabemos que o artigo 32, parágrafo 1º da Lei Geral de Licitações, a 866, ele traz a possibilidade da dispensa no todo ou em parte da documentação em determinados casos. E hoje, nós, em tempos de pandemia, esse é um artigo que vem sendo muito utilizado naqueles bens de pronta entrega. Por mais que a Constituição Federal ela tenha lá essa exigência da Seguridade Social, o artigo 32 ele flexibiliza também, embora seja um mandamento constitucional, mas ele flexibiliza essa exigência, no todo ou em parte. A lei das estatais, ela também permite essa dispensa na integralidade em determinados casos? Eu entendo, Tiossi, que quando a lei das estatais estabeleceu lá no 58 que os critérios ali de habilitação vão ser avaliados de forma exclusiva com aqueles parâmetros, significa dizer que eu não posso estabelecer nada além daqueles parâmetros. Mas, realmente, eu tenho que fazer o dever de casa de avaliar dentro de um diagnóstico interno o que vai ser necessário para a execução do objeto. E com isso, eu concordo com você, eu vejo muitos editais nos quais só os documentos de habilitação, ele tem 3 páginas de edital. Daí você vai verificar o objeto para pronta entrega. Ou seja, é uma aquisição de um produto ali que você não precisaria, a empresa não precisaria ter nenhuma qualificação técnica, econômica, financeira para isso. Então, eu entendo que a lei das estatais, ela deixou um pouco mais enxuto esses critérios e também deixou como o máximo ali possível para você exigir. Não quer dizer que no seu caso concreto, você não avalie, de repente, a pertinência ou não de determinados documentos, ou mesmo a impertinência, ou seja, de repente é algo que é mais simples, que é uma pronta entrega, enfim, não tem por que você exigir qualificação econômico-financeira, qualificação técnica, Então, daí nesse caso, realmente, eu acho que a lei também ela deixou essa flexibilidade de ter estabelecido o máximo, mas você tem que avaliar de acordo com o próprio objeto. E uma coisa que eu sempre bato na tecla, pode vir a lei que vier. Se eu não consigo ter um planejamento adequado na administração e não consigo fazer essa avaliação do que realmente é adequado, necessário e proporcional para o meu objeto, eu vou continuar com as mesmas questões de todas as leis lá, desde 86, 93 e assim por diante. Então pode vir uma nova lei e eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Ou seja, muitas vezes a questão não é nem a legislação trazer algo inovador, mas é essa inovação entrar na cabeça do gestor. E é claro, muitas vezes ele acaba exigindo e colocando todos esses critérios, por quê? Questão de segurança. Porém, daí a gente entra naquele aspecto lá do direito administrativo do medo e o dever de agir dele.
O que falta muitas vezes é a motivação. É você compreender o seu objeto, compreender a sua necessidade e estabelecer uma relação sobre aquilo que você pode exigir ou não. Né? Então, na verdade, eu acho que o principal aspecto aí nesse sentido da flexibilização é o planejamento adequado. Né? É realmente estabelecer aquilo que seja vinculado ao objeto da contratação. Legal. Planejamento e capacitação é algo imprescindível em qualquer entidade. Olha só, a professora Tatiana Camarão falou o seguinte: o problema é a estatal não conseguir desvincular da 8666. E apesar da flexibilidade, manter o vínculo com ela. Namoro doentio, este das estatais. E realmente é isso, está todo mundo apegado com a Lei Geral de Licitações, que quando vem uma flexibilidade, fica todo mundo ali. Será que realmente posso dispensar? Até em tempos de pandemia, eu recebo ligações e consultas nesse sentido. Pode mesmo exigir apenas a Seguridade Social e aquela declaração que não emprega menor? O pessoal fica com muito receio, justamente por conta desse medo do controle. E já que tocamos nesse ponto de pandemia, nesse ponto de Covid, como que nós podemos aplicar essa Lei 13.979 nas estatais? Sendo que as estatais possuem a autonomia para os seus próprios regulamentos, e pode ser que esses regulamentos sejam até mais benéficos e mais flexíveis do que a própria Lei 13.979. Eu sempre vejo isso em relação ao decreto federal do novo pregão eletrônico, né? Porque ele também, se nós avaliarmos em relação às estatais, em alguns aspectos pode ser que seja benéfico, mas em outros aspectos, a lei das estatais ela consegue ainda trazer mais eficiência, um procedimento diferenciado. Então, nós temos que ter ali um bom senso na aplicação. Então, eu queria que você falasse sobre isso agora. Isso, Tiago, olha só. Essa pandemia, né, que a gente está vivendo, e também uma pandemia legislativa, né, que comentaram, nós temos que ter muito critério em relação ao que eu vou utilizar. Né? Ou seja, primeiro que a 13.979, ela só pode ser aplicada, eu entendo que aplica-se sim às estatais, mas quando há uma vinculação direta ao enfrentamento do coronavírus, né, da Covid. Qualquer situação que fuja disso, tem que utilizar a legislação tradicional, daí no caso, a 13.303. Né? Mas é claro que nesse aspecto, tem que fazer esse trabalho de adaptação dos normativos. Né? Ou seja, o que a 13.979 pode realmente trazer de vantagem para as estatais. E a gente sabe que tem grandes estatais que trabalham diretamente ali na linha de frente do Covid, né? de administração hospitalar. Então, nesse caso, cabe a ela verificar, inclusive, se a questão ali da dispensa emergencial, que a própria 13.979 trouxe, vai realmente trazer uma celeridade, uma eficiência maior para aquela contratação do Covid. Nesse caso aqui, cabe primeiro ao gestor entender o seguinte: que tempo eu tenho para a aquisição daquele objeto, para a contratação daquele serviço? Não tenho tempo, eu preciso desse objeto em 4 dias. Que tipo de procedimento, então, que vai fazer com que essa contratação seja mais adequada? Ou seja, primeiro, entender a sua necessidade. Depois, faz um diagnóstico, qual que é o meio mais adequado para atender essa necessidade? Qual que é a legislação que realmente vai me trazer uma maior eficiência e celeridade para atingir o resultado que eu estou esperando? Né? Então, nesse caso, as estatais elas realmente têm que avaliar. Né? A dispensa da 13.979, ela foi muito boa e tem sido muito boa, porém ela está sendo utilizada de forma generalizada. Né? Ou seja, seja para objetos que não tenham nenhuma relação, ou que seja algo que simplesmente, está faltando um determinado produto por causa da Covid, porque o meu fornecedor não entregou. Então, dispensa emergencial. Não, pera lá. Então, você tem que identificar qual que é o melhor, qual que é mais adequado. Seja a emergência da própria 13.303, seja a da 13.979, são possibilidades, né? O próprio legislador trouxe essa 13.979 como possibilidade para o gestor, para identificar dentro do seu objeto, da sua necessidade, o que vai ser mais adequado. O próprio pregão eletrônico, né? Ou seja, o pregão ali estabelecido da 13.979 teve a redução dos seus prazos. Né? Então, na verdade, as estatais elas têm que fazer o quê? Primeiro, a adaptação em relação à própria lei.
Porque o pregão mesmo, como uma diretriz para as estatais, ele tem que ser adaptado. Até porque as estatais, elas têm modos de disputa, né? Então isso daí até é uma longa discussão a respeito de que se aplica ou não a 10.520 as estatais, né? Ou seja, que tipo de pregão que as estatais fazem? É modo de disputa aberto, tipo pregão, ou é um pregão mesmo da 10.520? É do próprio decreto 10.024? Começa a vir todos aqueles questionamentos. Então, cabe à estatal identificar dentro das suas possibilidades, seja se ela aplica a 10.024, porque há essa possibilidade para elas, seja em relação a 13.979, ou seja, primeiro, identificar a sua demanda, sua necessidade. Depois, diagnóstico do meio mais adequado para atender. Quais as ferramentas que eu tenho? Emergência da 13.979, da 13.303, enfim. Ir ali e verificar qual vai ser o meio mais adequado para elas. Mas elas têm que fazer um trabalho, sim, de adaptação das normas, né? Até para não acabar passando por cima da lei das estatais. Legal, concordo com você. Carol, mas infelizmente estamos nos aproximando aqui dos minutos finais. Tem tanto assunto aqui que eu gostaria de tratar com você, a questão da natureza dos contratos, se são contratos públicos ou privados, questão de matriz de risco, mas infelizmente nós teremos que deixar para uma próxima oportunidade, porque são temas que demandam vários desdobramentos, né, e sem sombra de dúvidas não faltarão essas oportunidades. Então, Carol, eu gostaria de agradecer novamente a participação, foi uma live muito enriquecedora aqui, né, realmente muito legal esse bate-papo. Agradeço a todos que participaram, estiveram conosco, mandaram suas perguntas e questionamentos e deixo aberto para você para suas considerações finais. Joyce, quero agradecer muito por essa oportunidade aqui de trabalharmos um pouco com as estatais. É uma pena, realmente, o tempo é tão curto, né? Quando a gente vê, já acabou. E eu já estava aqui querendo falar sobre a matriz da obra, se é diferente do contrato. O contrato é privado ou é público? E daí, o que vocês me dizem? Eu acho que é um pouco público, um pouco privado. Já vou dando um spoiler aqui. Eu acho que tem tantas situações. O que eu quero deixar aqui realmente no final é que é importante que os gestores das estatais, eles consigam identificar a sua estrutura, a sua atividade, que façam, realmente foquem nos seus procedimentos de acordo com as suas especificidades, de acordo com suas particularidades, né? A gente ainda está no momento de construção dos entendimentos da Lei 13.303, né, jurisprudencial, doutrinário, e eu acho importante que os gestores eles fiquem atentos a essas decisões, essas deliberações e consigam voltar seus olhos à sua estrutura e, de repente, fazer uma adaptação, fazer uma revisão dos seus regulamentos e sempre motivar, ter um foco no planejamento das contratações, justificar todos os aspectos de restrição de competitividade e soltar a porta. Como o Rony Charles fala, realmente, vão navegando por aí e sempre motivando, justificando. Muito obrigada, Joyce, pela oportunidade. Agradeço a todos os colegas que participaram aqui da live. Um grande abraço a todos e vamos para as próximas aí. Parabéns aí pela sua iniciativa, por tudo. Legal, obrigada. Eu que agradeço. Então, pessoal que chegou agora, nesse momento final, a live ela fica disponível 24 horas no Instagram. Vocês podem reassisti-la e depois sobe para o nosso canal do YouTube. Então, desejo a todos um bom descanso, que Deus abençoe todos. Fiquem em casa, com muita saúde, curtam a família, aproveitem para estudar. E é isso, pessoal. Até a próxima. Grande abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.